cenário ali para poder ver o tempo colorido. Então, ao ficar ali naquela janela, ele começou a se dividir. Ele ficou ali e ele olhava para quem estava lá fora e olhava para o que o Paulo estava falando dentro daquele lugar. E olha, o que mais a gente pode aprender aqui? Eutico queria estar informado com as coisas que estavam na igreja e informado com o que estava lá fora, traduzindo em cima do muro. Já viu essa história? Quem fica em cima do muro, eu quero te falar uma coisa. Deus não se agrada, mas o diabo gosta. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus que não podemos servir dois senhores. E quem está em cima do muro e está simplesmente mais para lá do que para cá. E para Deus não se agrada. Isso não é graça radical no sentido nosso de uma conversão radical. Deus sim, foi radical. Foi lá a graça dele de poder nos resgatar, de nos tirar. Mas às vezes nós não temos isso radical na nossa vida. Conversão, mudança de vida, como a gente ouviu aqui a mensagem do pastor Lino, a mensagem do nosso irmão que veio ontem, o pastor também. E aí depois veio também o pastor Caio que trouxe a mensagem. Sempre ministrando, irmão, porque não dá para falar de Jesus Cristo sem apontar o dedo onde a gente precisa mudar. E ficar em cima do muro é um lugar que vai te derrubar para o lado que não é agradável para você. E Deus não vai se alegrar com isso. E esse jovem aqui, ele estava na janela. Talvez ele nem quisesse realmente olhar o que estava se passando. Mas no momento que toca uma buzina lá embaixo, ele olha. Aí depois ele volta para cá de novo, já perdeu o foco. Aí depois passa de novo o outro e ele olha. E assim começa a ficar dividido e ele perde o fio da bênção. E Eutico, olha só, a janela conduz uma insatisfação. E quando o jovem dá por si, perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Porque começa a ficar relativo, sabe? Ah, não tem problema, né? É tudo relativo, depende de como você vê. Eu não preciso ser tão radical assim. O que tem eu fazer uma tatuagem? O que tem eu ter uma pastinha de música, sei lá, aí no meu celular? O que tem problema eu de repente ter essa janelinha aberta ali no meu celular que ela me conduz também de vez em quando uma satisfação minha, mas para Deus não. Não tem problema eu ter 2 guarda-roupas. Qual o problema? Uma de saia curta e outra de saia comprida. Fica relativo, depende, para mim não tá curto. Tem cliente que liga lá no salão e fala, eu queria fazer uma escova, quanto custa? Depende, seu cabelo é médio, longo ou curto. Ai, meu cabelo é curto. Aí ela chega em casa, aí quando ela chega lá, o cabelo pra ela é curto aqui. Mas não é curto, é um médio pro longo já. Mas pra ela é curto, é a visão, é o jeito que ela enxerga. Então às vezes a pessoa fica, depende de como você enxerga. Eutico, ele começou a ficar, irmãos, aqui a atenção dele acompanhava mais o que vinha da sedução lá de fora do que para cá. Porque o que é que eu vou para a igreja? Que graça tem ficar no acampamento, correndo, brincando? Ah, é muito legal, comunhão, diversão, conhecer mais aquele que está sempre com você no culto. Oi, tudo bem, a paz? E passa. Aqui não, você tem um tempo de sentar ao redor da mesa junto com ele, conversar, jogar um futebol, e você vai ver que ele não era tão esquisito assim. Ele é legal, ela é bacana também. Então, se a gente tem esse momento, nós podemos aproveitar. Mas se você não sair daqui online, entra pro seu quarto, liga seu celular, abre a janelinha lá e sai, você perde o que está acontecendo. Eutico, ele começou a fazer isso, olha só. Quem vai para a janela é pego de sono e não percebe. Sabe por quê? Porque você vai esfriando, esfriando, esfriando. E isso vai trazer você o quê? Uma sonolência espiritual. Isso vai te trazer depois as consequências que vai nos tirando da presença de Deus. E aí você começa a ficar distante dos irmãos. E quando você fica distante, você começa a ver defeito. Eu não vou lá na igreja porque eu não gosto daqueles jovens. Porque jovem lá é meio esquisito.
Aquele jovem lá só gosta de cantar, outro só gosta de cantar, outro só gosta de tocar. E não só isso. Eles não ligam para mim, eles não falam isso. Aí começa a ver defeito para quê? Para justificar o que a gente não quer mais. Porque esfriou. Porque ficar na janela tira a gente da presença de Deus e tira da presença dos irmãos também. E eu vou te falar, eu tenho muitos defeitos e você também. Mas Jesus é perfeito. Ele me entende e entende você. E juntos nós podemos fazer uma família abençoada. E olha só o que podemos aprender também. O jovem crente começa a pensar aqui, pensar lá, participar de todas as coisas. Ele quer divertir no culto do jovem, mas também quer se divertir nas baladinhas de fora. Só que irmão, ele não estava na balada. Ele não estava no boteco. Ele não estava lá na cervejaria XY. Ele estava onde? Ouvindo a palavra de Deus. Ele estava lá dentro. Deus tem falado muito nesses dias, nessas questões da gente. Ele está tratando com os que estão dentro de casa. Porque esse jovem, ele não estava lá fora, olhando lá de fora pela janela o que acontecia. Ele estava do lado de dentro olhando o que acontecia lá fora. É triste. Porque a morte espiritual, ela vai acontecendo. E isso nós podemos ver aqui, ó. Janela é lugar que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela, em um certo momento vai perder a conexão com as coisas de Deus e vai se desligar. Olha só. Exemplo na Bíblia de pessoas que ficaram muito na janela. Sansão, ele quis dar uma voltinha para ver as filisteias. E ele gostou. Sansão era um homem ungido, lavado e remido, prometido. Tinha de tudo. Convertido. Estava ali, firme. O Senhor já tinha falado para os pais dele. Mas mesmo assim, Sansão, o que ele faz? Ele deu uma saidinha, irmão. Essa saidinha terrível. E ele conheceu e viu uma menina lá fora. Por que eu não posso ficar com ela? Por que eu não posso conhecer a Dalila? E aí Sansão dormiu literalmente, a ponto dele perder tudo que ele tinha. Porque ele dormiu no colo de Dalila, perdeu todas as suas forças, que ele fala do cabelo, mas na verdade ali ele perde toda a sua vida espiritual, seu momento com Deus. E depois o que ele tem, os olhos dele são furados, são vazados. Porque a janela de Sansão estava aqui, ó. Tudo que você vê, você manda para cá e desce para cá. Faz parte dos nossos sentidos. E Sansão, ele simplesmente olha, gosta e quer. Ele olha, quer e ele vai lá e até consegue. Até ele achar que ninguém ia descobrir e ele mesmo se entrega. Outra pessoa que a gente também pode ver que dormiu também nesse ponto é a filha de Jacó. A filha de Jacó, Diná, sabe o que ela faz? Um dia ela vira para o pai dela e fala assim: pai, eu vou descer para ver lá o pessoalzinho aqui da redondeza. E o pai deixou. Mais triste é isso. Sendo que quando o pai dele, Isaac, era para casar, Abraão falou assim: ó, vai lá no lugar lá buscar a mulher para o meu filho. Por aqui não. E essa moça, ela é violentada lá dentro. Ela simplesmente tiram toda a vida daquela menina. E os irmãos dela, que faz parte das 12 tribos, sabe o que eles fazem? 2 deles falam: minha irmã não. Aí vão lá conversar: olha, tudo bem, a gente até deixa. A gente quer ser circuncidado também e fazer parte do povo de vocês. Mas de noite os irmãos dela foram na cidade e matou todos os homens. Com raiva. Olha as consequências que não traz para uma família quando você toma uma atitude errada para a sua vida ou às vezes para a sua família e ela é afetada. E Jacó teve que sair dali
e ter que voltar para Betel e começar tudo uma nova história na vida dele. Irmãos, ficar no meio do caminho e observando as coisas que passam lá fora só vai te trazer sonolência espiritual, nos tirar da presença de Deus e nos levar a um estado de morte espiritual. Olha só o que diz aqui. O jovem crente começa aqui, começa lá, participa de tudo. Não adianta você estar só no acampamento e nos cultos. Você precisa ter, nós precisamos ter mudança de vida. Olha o segundo momento aí. A janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela em certo momento perde a conexão? Sim. Olha só. Por que Eutico dormiu? Porque ele foi se distraindo, irmão. Vai perdendo interesse. Porque quando você está ligadão, estudando, pegando ali firme nos seus estudos, aí acende a luzinha aqui e você fala, deixa eu ver quem é. É assim? Aí você começa, quando você já está meia hora no WhatsApp, vendo um monte de coisa. Não dá para não falar dele, né? Porque é uma janela abençoada, mas também amaldiçoada, se você não souber usar. E Eutico, ele ficou assim. Mas olha só. A janela é um lugar que traz queda perigosa. Vamos ver o versículo 10? Olha o que diz o 10. Não, no 9 ainda. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado curso, o discurso dele. Vencido pelo sono, caiu. Isso traz a morte espiritual. Mas no 10, olha só. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, porque a vida nele está. Olha que maravilha. Paulo teve que descer quando deram. E mais gratificante, quando a gente olha para esse texto, sabe o que é, irmãos? É que Paulo, Deus é tão maravilhoso que Paulo, por onde andava, tinha um médico que acompanhava ele, né? Então, onde ele ia, tinha quem? Tinha Lucas, o doutor Lucas. O doutor Lucas, ele tá ali, e aí ele desce, porque quem escreve o livro de Atos é Lucas. E nada melhor do que eu ter um diagnóstico da medicina. Porque senão ia falar, não, você não sabe como que é, ele só desmaiou. O texto diz que ele morreu. Imagina, Lucas, tem um médico aqui, desce aqui. O médico desceu. Morreu. E aí depois nós vimos que Paulo, quando desce, o que Paulo fala no versículo 10? Ele diz assim, não se preocupe. A vida nele. Tem que ser ousado, né, para dizer isso. Tá dizendo que morreu, parou tudo. Terceiro andar, irmãos. Seus órgãos lá dentro são meio destroçadinhos. Balança tudo. Pelo menos um traumatismo craniano, alguma coisa vai acontecer, uma perna quebrada, né? Mas aqui o texto ele fala que esse jovem, quando Paulo chega, olha só, ele diz assim, Paulo, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando disse, não perturbeis, que a vida nele. E esse homem ousado, com unção de Deus, abraça aquele moço, como fez Elias também, como fez tantos homens que a gente viu na Bíblia aí, que tiveram essa atitude, e aí a vida daquele jovem volta. Irmãos, e é assim que o diabo faz na nossa vida. Ele olha para a sua vida e fala assim, não tem mais jeito, está morto. Morreu. Aí Jesus diz assim, não, ainda tem um pontinho de ar nele. Tem vida ainda. Não, está morto. Esse não tem mais jeito. Está enfiado nas drogas, está enfiado na prostituição, está enfiado na pornografia. Não para, isso daí não tem jeito. Aí Jesus diz assim, não, está vivo. Está vivo. Você está vivo. Há esperança. Quando há vida, irmãos, enquanto você fizer assim, ó, tem esperança. Mas quando estiver morto, morreu, creio que Jesus pode ressuscitar sim. Mas aí não tem mais, acabou.
tudo que você tinha que fazer era em vida. Por isso que lá na cruz fala que tem o ladrão, né, o bom e o ladrão ruim. O bom eles consideram que é aquele que creu em Jesus. Nos últimos minutos, ele disse para Jesus, quando o Senhor estiver lá na sua glória, lembra de mim. Ele falou, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha. Nos últimos minutos, porque logo ele ia morrer por asfixia, porque o braço dele ia começar a fazer isso aqui, escorregando, ia tampar e ele ia terminar morrendo naquela cruz. Mas Jesus diz, você vai estar comigo. E algumas coisas a gente pode aprender com esse texto, e a primeira delas que a gente aprende é que, olha só, quando ele diz que está morto, e a gente olha que Paulo desce, é a mesma coisa que Jesus fez, irmão. Não dá para sair. Jesus desceu da sua glória com aquela graça radical, graça salvadora de Deus, poderosa, que dá poder, que dá vida, que dá restauração nos momentos e nas situações mais difíceis que você pensa na sua vida. E olha só, ele desce, Jesus não se apegou à sua glória, mas ele se fez homem e desceu para que viesse também nos abraçar e dizer, não, a Lucineide não morreu. A Lucineide está com 27 anos, não hoje, né, quando eu me converti, tá? Uau! Nesse momento, Jesus falou, não. Eu olho para a minha vida, irmão, atrás, eu falo, como que eu entendi que Jesus existe? Como que eu pude entender? Porque eu não sabia nem rezar, Pai Nosso. Eu não sabia fazer nada. E aí, de repente, eu vejo, entendo o que Jesus fez na cruz por mim. E olha só, Ele se inclinou sobre nós. Deus vem sobre nós e nos cobre da sua graça, do seu amor. E esse acampamento, um tema fantástico, graça radical. Radical não é você ser chato, radical não é você ser intolerante, radical não é a gente ser, eu sou crente, você diz que não é isso, é graça. E a gente entender também o que Jesus fez e fazer por onde, não jogar pela janela. E olha só, Ele nos abraça, Jesus nos abraça e nos envolve com seu amor. E Ele faz isso como a gente viu no livro do Filho Pródigo também. Quando ele chega para aquele jovem, e também quando ele faz com aquele jovem rico, mas ele não quis o amor, ele rejeitou. E outra coisa que nós aprendemos também, que ele pronuncia a palavra de salvação, e Jesus fez isso, está tudo consumado. Venceu a morte. Ele venceu a morte, e agora nós temos acesso diante de Deus. Jesus fez isso por mim e fez isso por você. Olha só, Ele nos devolve a vida. E isso também não vem só quando você se converte. É aquilo que vem falando nos outros dias aqui, irmãos, no culto. É que não é só você ter uma conversão, você mudar, mas é você continuar buscando a Deus para você ir se aperfeiçoando a cada dia e tirando essas arestas e se preparando em cada dia e chegar ao ponto, irmãos, de nós podermos ser realmente, como eu disse no domingo, batizado com o Espírito Santo, porque um crente que não tem o batismo com o Espírito Santo fica na janela, fica vulnerável, fica fraco, fica frágil, e aí Satanás ele começa a colocar coisas no coração para que você se distancie, saia da presença de Deus e divida a sua atenção, não só com a igreja, mas também querendo ficar nos dois lados. Um dia eu vou no sábado, eu vou para a igreja, no domingo eu vou para onde eu quero. Nós temos que ser firme e radical nesse sentido. É sim, sim, não, não. O que passa disso, meu querido? E é o que eu sempre digo, eu falo sempre para jovem, para adolescente, vou repetir para vocês. Quando você quiser fazer alguma coisa, se você estiver em dúvida, pastor, pode? Lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque você já, quando você pergunta, é porque você já decidiu dentro de você. Você só está querendo achar uma brecha para poder se respaldar e poder fazer o que você deseja. Mas às vezes, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente deveria fazer para Jesus. Em meu lugar, Jesus faria?
Posso ouvir música? Posso fazer? Pergunta para Jesus, ele faria com você? Ele te acompanharia? Se ele te acompanhar, é ele quem vai dizer para você. Porque o que nos tira da presença de Deus nos aproxima do mundo, mas nos distancia de Deus. E Jesus, ele com a sua graça, ele foi radical. Ele desceu, ele cumpriu sua missão, ele morreu, ele ressuscitou e ele deu a vida por nós. O meu desejo é que você nesse acampamento leve essa palavra. Jesus fez tudo por mim. Jesus deu a vida por mim. Se você entender isso, você vai saber e vai provar o que é dessa graça maravilhosa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu creio que Deus já falou com você nesses dias aqui nos cultos. Já ministrou. Você já tomou essa decisão. Mas ainda tem uns em cima do muro ainda. Na janela. Mas não fica nela não. Não faça como eu, porque você pode cair, pode se machucar. E a queda pode trazer a morte e não dá tempo. Como nós vimos no caso do amigo do Rafael de ontem. Esse menino, não sabemos o que aconteceu há minutos antes. Pode ser que ele tenha, sim, é graça. Mas que Deus nos ajude. Senhor, obrigado, Pai. Deus, em nome de Jesus, querido Pai, eu creio que cada coração, Deus, nessa noite aqui, nessa manhã, o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso sentar. O Senhor conhece a nossa vida, Senhor Deus. O Senhor sabe como nós estamos por dentro, Senhor Deus. Estamos arrebentados por uma queda, Senhor Deus, que achamos que estávamos fortes, querendo ser heróis, Senhor Deus, e dizendo, não, eu sei lidar com isso, não, eu consigo passar, não tem problema. E aí, Senhor Deus, eu percebo que eu preciso mesmo de mudança, eu preciso ter um novo encontro com o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor Deus, vida nessa noite, nessa manhã, Pai. Reaviva, Senhor Deus, os corações que estão ainda em dúvida, Pai. E tira, Senhor Deus, toda a sonolência espiritual. E nos leva, Senhor Deus, de volta, Senhor Deus, para o reino da sua luz, Pai. Não queremos, Senhor Deus, fazer o que te desagrada, Senhor Deus, mas viver uma vida de santidade. Uma vida, Senhor Deus, que nos aproxima de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, querido Deus. Cada menina, cada menino, Senhor Deus, o Senhor conhece a luta de cada um, Pai. As suas tribulações, aonde tem mais dificuldades, Senhor Deus. Aonde precisa ser trabalhado, Senhor Deus. O Senhor conhece nossas estruturas. A Tua palavra diz que nós nem havíamos nascido, Senhor Deus. E o Senhor, Pai querido, já tinha, Senhor Deus, já sabia o que ia falar, o que ia fazer. O Senhor já tinha visto nossos dias, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor Deus. Somos tão pequenos, tão frágeis, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo o Senhor nos faz tão fortes, Senhor Deus, porque é na fraqueza, Senhor Deus, que nós nos sentimos fortes, Senhor Deus, no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor Deus, a ser crentes, Senhor Deus, homens, mulheres, Senhor Deus, firme na palavra do Senhor, Pai, e não nos envolver, Senhor Deus, com o que às vezes nós vimos que o mundo tem, Senhor Deus, tirado, aproximado, Senhor Deus, mostrado o mundo colorido, Senhor Deus, que é tudo de mentira, é tudo falso, Pai. Em nome de Jesus, nos atrai, Senhor Deus, sim, sempre, Pai. E nos guarda, nos livra, nos tira do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor Deus, e guia, Senhor Deus, nossos passos, pelos passos verdejantes, Senhor Deus, no nome de Jesus. Eu oro nessa manhã, Deus, e te agradeço. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bem, pessoal, antes da gente encerrar aqui, a gente podia, quem quiser, lógico. Foram 4 dias intensos, né? Alguém gostaria de dar um testemunho e falar assim, eu quero agradecer porque Deus falou comigo, eu quero agradecer porque eu ouvi a voz de Deus. Alguém gostaria de fazer isso? Não, um testemunho, fala assim, foi legal. E aí, irmão, você vem aqui? Você quer que eu... Você vai daí mesmo? Não vai daqui mesmo, pastor. Não vai. Pode ser, irmãos. Amém.
queria agradecer ao Senhor porque quando eu vim no sábado aqui, eu até, não sei se alguém percebeu, eu fiquei um tempo no carro. Porque eu até falei pra ela, amor, eu não vou nem descer, não vou ficar, porque eu não estava aguentando de dor, estava com muita dor desse lado direito aqui. Eu não conseguia nem movimentar o pescoço direito, de tanta dor que eu estava sentindo do lado direito. E eu falei assim, eu que estava querendo ficar, eu falei, não, eu queria ficar, queria assistir o culto. Eu falei assim, vou embora, porque eu falei para ela, mas se quiser ficar, você me leva em casa, eu fico em casa, você vem, você fica. E para a glória de Deus, irmão, eu falei, não, eu vou ficar. Mesmo com dor, eu falei, eu vou ficar. E eu sentia que era para mim ficar mesmo. Senti a presença de Deus, quero agradecer ao Senhor, porque Deus falou muito ao meu coração. A gente precisava de uma resposta do Senhor, o Senhor respondeu. No louvor, na oração, no louvor, na palavra, o Senhor pregou. E é muito gratificante isso daí, né? Porque se fosse por mim mesmo, pela aquela dor que eu estava sentindo por mim, eu não tinha ficado, eu tinha ido embora. Muito bem, é isso aí, gente. Deus, ele fala conosco, né? Talvez hoje você foi desafiado a sair do muro. O muro, tinha um pastor que dizia que o muro era do diabo. Né? O muro é do diabo, irmão. Então tem que sair do muro, né? Cuidado. Muito boa a palavra. E Deus fala, mas alguém fala assim, eu quero dar um testemunho, eu quero... Vem cá, Fábio, chega aí. Não, vem cá. Você é pregador que eu sei, né? Você puxou seu pai. A paz todo mundo. Amém. Eu aprendi que, tipo, mesmo com tudo que aconteça, né, independente de quem vai, quem fica, a gente que está perto de Deus tem pelo menos uma rocha para se firmar. Agora quem não tá, não consegue se controlar a emoção, controlar tudo que acontece no dia a dia, nas tragédias, nas desavenças. E pelo menos a gente que está perto de Deus tem que se manter firme quando acontecer alguma coisa, independente de tudo. Porque a gente consegue se firmar, mas e quem passa? Não consegue. Pelo menos a gente tem que se manter firme acima de tudo, para que pelo menos Deus possa confortar essa pessoa. É isso, valeu. Tem que manter firme. É aquilo que o Gabriel acho que disse ontem, acho que quando ele começou o culto. Oportunidades. Aquilo que você pode fazer hoje, você vai procrastinando, vai deixando para depois, né? Então tem que se manter firme para poder vencer. E aí a gente consegue. Mais alguém? Eu quero dar um testemunho. Quem mais? Vem cantar. Deus abençoe todo mundo, gente. Acampamento muito bom. Foi através de acampamentos que eu fui muitos. Esse é o 9º só que eu fui. E muitos acampamentos, eu vi muita gente, amigos meus que, no caso também do Rafael ali de amigos que se perderam, os dias até conhece também, se ensinando, entre outros ali que teve a oportunidade também de ir, não foram. Quando eu voltei, alguns dias depois também, né? Infelizmente foi morto por tiro, enfim, esfaqueado e foi morto. Não, desperdiçaram a oportunidade, né? Nesse momento. Porque para muitos aí fora, acampamento é assim um negócio restrito, né? Só que você só conhece quando você vai. Então, em acampamento é muito bom na igreja, porque quando você convida seus amigos da escola, fica muito aquela coisa, assim, você vai para um retiro, mas é tudo ali restritinho, mas não. Em acampamentos, tem muitas pessoas que aceitam a Cristo em acampamento porque é um lugar, assim, onde passa o dia ao mesmo tempo brincando, mas que através da palavra, da noite, dos cânticos, do louvor, muitas pessoas se achegam a Cristo. Muitas pessoas têm vergonha de quando o pastor no domingo faz um apelo, porque a igreja está cheia, tudo isso. Mas no acampamento, tem muitas pessoas que chegaram a Cristo porque fez amizade, pessoas que eram tímidas, estavam entrando em depressão, fez amizade e acertaram a Cristo como seu Salvador. Então, a gente, não é o meu caso para todos os quarentinhas, mas para vocês aí, galerinha, que tem mais contato pessoal
né? É o dever de todos nós, garotada de escola, tudo. A gente conversa sobre tudo, mas esquece de falar do principal, que é de Cristo, né? Então que a gente possa ser exemplo e levar tudo isso que a gente aprendeu aqui lá para fora, porque lá é a guerra. Aqui não. Aqui é um aprendizado, é uma escola para todos nós. Para nós levar tudo isso que a gente aprendeu lá fora. Beleza? Ai, que pena, já tem alguém para pregar sábado. Eita, nós. Nossa, você tá me copiando, hein? Pastor, Até a bermuda, eu não tinha visto. Eu só olhei a camisa. Você é de São Paulo. Você cai do esquecer, cara. pastor, quinta-feira é o senhor, quiser já passar para ele. É,